Salve, aluno da Positivo Soluções Didáticas, eu sou o professor Rodrigo, de arte, e estou aqui para corrigir as questões do simulado de arte, né, do Enem, que você fez aí recentemente, certo? Vamos levar em consideração, né, quais são os assuntos mais importantes aqui e debater alternativa por alternativa para você ver, né, o que é que traz um acerto, o que é que traz o erro, então, aqui, nessas questões, então, aí do seu simulado, né? A primeira delas, né, vai tratar a respeito das vanguardas artísticas, as vanguardas europeias, né, da virada do século XIX para o século XX, em especial o fauvismo. Então o enunciado começa já exatamente, né, com uma tela chamada A Dança, né, um dos quadros mais famosos, se não até o mais famoso, do Henri Matisse, que é o principal nome também, né, então aí, do fauvismo, né, essa escola que está sendo abordada aqui na questão. Então o enunciado diz para nós o seguinte: as transformações ocorridas na Europa no fim do século XIX e início do século XX, como as inovações tecnológicas e o desenvolvimento científico, possibilitaram a criação de outras práticas artísticas. É aquilo que eu já disse, né, no vídeo em que a gente pensa sobre as principais características sem as quais você não pode ir para o Enem. Ali estão, né, as principais características das vanguardas artísticas da virada do século XIX para o século XX, a chamada arte moderna. Tomando como referencial a obra A Dança, de Henri Matisse, é possível concluir que no fauvismo, então nessa escola especificamente, né, que é uma das escolas de arte moderna, o que é que nós temos lá? Letra A simetria e a proporcionalidade estavam em destaque, buscando aproximar-se cada vez mais da realidade. Não há aproximação da realidade ali e nem proporção e simetria, né? Não me parece um quadro realista. B, a orientação clássica ainda é perceptível. Clássica? Compara um quadro desse com um quadro renascentista, por exemplo. Nada a ver. Especialmente na representação das proporções corporais. Não. Quem vai fazer, né, de forma realista são os renascentistas, são os neoclássicos, não a arte moderna. C, ainda não havia um rompimento com o neoclássico. Claro que há, né? Nós temos uma simplificação aqui das formas, com a preocupação com o realismo e com temas tradicionais. Não tem nada de realismo aqui. Letra D diz, as formas eram simplificadas, opa, interessante, são mesmo, e se distanciavam cada vez mais da representação da realidade. Perfeito, é o que a arte moderna faz em essência, né? Ela se afasta ou distorce a realidade. A letra E, né, só para a gente ver por que está errado, também diz que as formas eram elaboradas. Não, já começa mal, né? Seguindo as orientações tradicionais, com cores rebuscadas, distanciando-se da realidade. Não, distancia-se da realidade, mas não cores rebuscadas, né? Algo simples, algo de maneira simplória, como a gente percebeu que é uma das principais características, então, da arte moderna, ok? Segunda questãozinha também trata, né, a respeito da arte moderna. Nesse caso especificamente, da escola artística chamada surrealismo. Então o enunciado começa com um quadro, né, de um dos principais nomes do surrealismo, o belga René Magritte, e a gente vê ali uma espécie de trem saindo de dentro de uma chaminé, né? Então parece uma pintura muito bem executada, muito realista, né, do ponto de vista de proporção, forma, simetria, mas com uma situação um pouco absurda ali, né, acontecendo para nós. Diz o enunciado, o movimento surrealista surgiu em torno de 1920 em Paris por um grupo de poetas e artistas visuais que buscavam compreender o que está além da razão, mas que também faz parte da realidade, como os sonhos, o inesperado e o acaso, expressando estados não racionais, portanto, então, irracionais. Você vai buscar a irracionalidade dentro da sua cabeça. Sendo assim, com base na imagem, pode-se concluir que no surrealismo há a valorização. Então vamos pensar no seguinte, por que o surrealismo ele causa estranhamento para nós? Porque como eu disse no outro vídeo que eu comento as características da arte moderna, o surrealismo ele nada mais é do que a representação de itens que existem na sua realidade, mas montados, né, conjugados, aproximados de maneira que não existe na sua realidade. Volta na imagem lá e dá uma olhadinha. Aquilo que a gente tem de onde está saindo o trem. Aliás, o próprio trem não existe na sua realidade? Sim. Lareira não existe na sua realidade? Sim. Relógio, castiçal, espelho, refletindo, tudo isso existe na nossa realidade. Mas combinado dessa maneira é o que causa estranhamento para a gente. Um trem não sai de dentro, né, da sua lareira. É por isso que nós temos, então, né, o estranhamento. Porque a gente vai além daquilo, né, então, que é a realidade da maneira como a gente está acostumado. São relações sem nexo. Portanto, a correta nesse caso aqui é a letra B, que diz que há a valorização da sensação de estranhamento, ali, o que eu estava dizendo antes, né? Causada por um objeto em um ambiente ao qual ele não pertence. Situações reais, com coisas reais, objetos reais, combinados de maneira, então, que não existem na nossa realidade, ok? Terceira questão, vai tratar, né, a respeito de cinema, uma das coisas, né, que a gente mais gosta aí dentro da arte. Diz o enunciado da questão.
A adaptação do livro A Invenção de Hugo Cabret, de Brian Selznick, para o cinema, conta a história de um dos maiores nomes da história cinematográfica, Georges Méliès. No filme, é possível ver como ele criou os efeitos especiais para uma de suas obras mais conhecidas, Viagem à Lua. Pode-se constatar que Georges Méliès é uma referência mundial, especialmente por... Então, primeiro, um rápido comentário, né? Isso é uma coisa também muito comum dentro do Enem, quando nós temos, por exemplo, uma questão que trata de um filme falando de outro filme, ou de um livro que fala de outro livro, de uma referência de uma obra, né, artística de pintura com outra obra de pintura. Então, é muito normal a gente encontrar isso dentro do Enem na parte de arte. Nesse caso aqui, então, um filme, né? A Invenção de Hugo Cabret, a adaptação de um livro, falando de outro filme, Viagem à Lua, um dos primeiros que existiu na história, então, aí do cinema, né? Por que o Georges Méliès, então, é referência? O Georges Méliès, eu não sei se você sabe ou não, mas ele era um mágico, ilusionista, e que era um grande adepto também da ideia do nascente cinema, daquilo que estava surgindo, então, ali naquele momento. Ele gostou tanto do cinema que ele resolveu combinar no cinema as ideias daquilo que ele mais gostava, tanto o ilusionismo com o cinema. E aí ele vai acabar sendo considerado, né, por conta do que ele faz nesse filme Viagem à Lua, o primeiro diretor de ficção científica da história do cinema, né? Então, inclusive, esse filme depois ele deu origem a alguns clipes aí do Paralamas do Sucesso, do Smashing Pumpkins, né? Alguns clipes famosos aí fazem referência a essa lua com a carinha, né? Que é uma das representações uma das imagens mais famosas, então, desse filme aqui do Georges Méliès, né? Então, ele diz lá na alternativa E, que é a correta, que ele virou uma referência mundial, ele ficou conhecido mundialmente, então, especialmente por ter criado filmes que exploraram o efeito de ilusão, a ficção e a fantasia. É isso, né? Ele era um mágico, ilusionista, que trabalhou cinema e ilusão juntos, com truques visuais criativos, por isso o primeiro diretor considerado, então, aí, né, da história do cinema da ficção científica, ok? A nossa quarta questão, já estamos chegando à metade, então, aqui, né, do nosso simulado, diz o seguinte, ela vai tratar, né, da música como um todo, especialmente da música industrializada, a música da chamada indústria cultural, né, como você estuda lá em filosofia e sociologia. Diz o enunciado da questão para nós: a música popular está ligada à urbanização e ao surgimento das classes médias e populares. Então ele começa contextualizando dizendo isso que é importante, né? Antes a música era uma coisa só da burguesia, só da elite. A partir do momento que vai surgindo a classe média, a classe trabalhadora, a classe, né, popular, a música então industrial, a música da cultura popular, né, da indústria cultural, ela vai surgindo junto também para agradar esse público aí, certo? Ela se firmou especialmente por conta da industrialização e de sua veiculação na rádio e pelos fonogramas, ou seja, pelas gravações, né? Industrializada, a música possibilita alcance maior, como o uso de aplicativos que permitem ouvi-la online ou baixá-la em celulares ou em computadores. Algo que faz parte do nosso dia hoje, né? A gente ouvir em plataformas de streaming, a gente baixar a música, a gente ter a música no computador ou no celular, algo muito comum para nós, né? No entanto, no cenário industrial, o alcance e a importância de uma obra continuam sendo medidos. Então veja, né, que há uma ideia de continuidade. Mesmo que tenham se mudado as plataformas, mesmo que tenham se mudado, né, as formas então de você visualizar e vivenciar essa música, o sucesso continua sendo medido pelo quê? Né? Veja que a alternativa A diz o seguinte: pela qualidade artística das músicas. Não, às vezes você tem uma gravação de extrema qualidade, mas uma música de extremo mau gosto, ou que não cai no gosto popular também, né? Então, não é a letra A. A letra B diz que é pela criação de outros estilos musicais. Acho que não, né? Porque tudo que é o novo causa um certo estranhamento. Então, na verdade, quanto mais se bater nos estilos já existentes, mais garantido para a indústria cultural é o sucesso daquela música. A letra C, por sua popularidade e sucesso comercial. Perfeito. O que é sucesso comercial nos tempos de hoje? Hoje não meço mais o sucesso de um artista pela quantidade, né, de discos que ele vende. Até porque hoje em dia, qual foi o último disco que você comprou? Talvez nunca tenha comprado um na vida, né? Por outro lado, você escuta pra caramba em plataformas de streaming, né, as músicas desses artistas. E aí é que tá, pelo número de likes, pelo número de views, né, pelo número até de compartilhamentos em algumas situações, é que a indústria cultural vai medir, né, então a popularidade desses artistas aqui. O sucesso comercial, nesse caso, está envolvido, então, com isso, né? Está envolvido com uma nova forma de medir, mas, ao mesmo tempo, ainda tratar da popularidade, então, desses artistas. Só para a gente ver por que não é a letra D, a letra E, né? Pelo artista já ser conhecido ou famoso, não, né? Você sabe que tem muitos e muitos sucessos, né? De gente que surge, brota do nada aí, né? Nos dias de hoje aqui na música.
E a letra E, né, que diz que por ser parecida com outra música do mesmo artista, também não podemos dizer, né, que trata-se do que faz com que a música seja sucesso, né? Até porque às vezes o próprio artista lança coisas diferentes, tá? Então, por sua popularidade e sucesso comercial, sempre o sucesso é o que está envolvido, então, aí dentro da indústria cultural, ok? Nossa quinta questão, a primeira da segunda metade aqui, então, né, do nosso simulado, vai tratar da arte moderna como um todo. Regressa a esse assunto da arte moderna, que eu já disse para você que é fundamental para o seu Enem. Não vá fazer o Enem sem saber os preceitos básicos, né, da arte moderna, que inclusive estão nesta questão aqui. Diz lá, o modernismo surgiu no início do século XX e não se caracteriza como um movimento único, porque nesse período, tanto o modo de compor quanto os ideais dos artistas eram diferentes. Porém, há um elemento comum aos diferentes estilos do modernismo, que se caracteriza pelo quê? Veja que aquilo que eu disse para você, que é uma característica normal, as escolas que surgem nessa virada, né, do século XIX para o século XX, é um rompimento com os clássicos, é uma busca incessante pelo novo, né, uma liberdade, uma pesquisa estética que vai trazer para nós uma liberdade como a gente nunca tinha visto dentro da produção artística. Por isso que a letra C que diz, pelo rompimento com a perspectiva clássica, na qual se subentende que há uma busca incessante pelo novo, é a resposta correta para essa quinta questão aqui, ok? A nossa sexta questão vai tratar, né, também de vanguardas artísticas, de uma escola específica, né, de algo que eu comentei no vídeo das tendências da arte moderna, a escola alemã chamada de Bauhaus. Tem uma cadeira ali, né, uma das cadeiras mais famosas, inclusive, né, na história, então, aí da produção dos móveis, né, do mundo, do design dos móveis. E aí, logo abaixo, tem, né, um enunciado da questão que diz: a Bauhaus foi uma escola de arquitetura, design e artes que surgiu no início do século XX, na Alemanha. Com orientação socialista, ela era engajada nas questões sociais e visava as produções que contribuíssem para o progresso da nação. A imagem apresentada expressa que os professores e alunos da Bauhaus buscavam criar uma arte que fosse... Então, olha quanta informação bacana aqui, né? A Bauhaus é uma escola, não uma escola só artística, uma escola mesmo, física, né? Uma sede que, inclusive, depois, né, passou por outras cidades aí da Alemanha. Como ela tinha essa orientação socialista, ela foi depois, inclusive, perseguida pelos nazistas, né, quando ascenderam ao poder já nos anos 30. Então, a Bauhaus ela buscava, essencialmente, né, a ideia de fortalecer a nação, juntando, né, o design com as belas artes. Então, a ideia era trabalhar os ofícios, né, aquilo, a carpintaria, a marcenaria e tal, né, em conjunto com artistas aí das belas artes. Ou seja, né, juntar aquela alta arte com a baixa arte, digamos assim, né? Numa cadeira como aquela ali, a gente vai encontrar, então, né, como diz ali, né, buscavam criar uma arte que fosse útil para a sociedade. Perceba como a resposta, nesse caso aqui, ela está no próprio enunciado, porque no próprio enunciado fala, né, em que essa escola de orientação socialista preocupava-se com a sociedade. Então a ideia é ter uma cadeira bonita ao mesmo tempo, né, nesse caso aqui, e que sirva também, então, aí à sociedade, ok? Bauhaus, então, sempre com essa percepção da junção do design com a alta arte e com as belas artes, ok? Bom, nossa penúltima questão, questão de número 7, também vai tratar de uma das vanguardas, né? Uma das vanguardas que prosperou muito, né, grandemente dentro do teatro, dentro do cinema, que é o expressionismo alemão. Então, o enunciado traz para nós o cartaz ali, né, do filme Nosferatu, uma sinfonia do horror, do Murnau, né? E aí trata-se do seguinte no enunciado. Na Alemanha, os filmes expressionistas apresentavam temas de terror e uma representação desoladora da sociedade. Entre os filmes dessa fase, um dos que tem maior destaque é Nosferatu, uma sinfonia de horror dirigido por Murnau. Esse filme apresenta uma temática bastante comum nas produções cinematográficas contemporâneas, ou seja, a história de um vampiro que busca poder e espalha terror na região. Com base nisso, o cinema expressionista alemão ficou diferenciado. Quando você ouvir a palavra expressionismo, você tem que lembrar, né, de distorção e deformação. Não só de distorção e deformação da realidade, como um grande exagero. Que era o que marcava, inclusive, né, a própria maquiagem dos artistas, né, que tinha um cinema praticamente teatral nesse momento aqui. Então os vampiros, né, eram, não só os vampiros, mas enfim, todos, né, os atores eram maquiados com uma maquiagem muito clara, com olheiras muito marcadas, né, muito escuras, com cenários que contrastavam muito com a luz e que originavam sombras alongadas e pontiagudas. Então se trabalhava muito bem com a ideia do cinema, ainda preto e branco, como era, né, durante os anos 20, a época de maior esplendor, né, desse
cinema, então ali a década de 1920. Né? Então a alternativa correta nesse caso aqui é a letra A, que diz que o cinema expressionista alemão, então ele ficou diferenciado pela expressão exagerada dos atores, não só a expressão, como a maquiagem também, né? Que usavam pesadas maquiagens, como o rosto branco e o entorno dos olhos pintado de preto. Então, cenário, indumentária, tudo carregado, né? Sempre muito com essas duas cores, preto e branco, né? Tudo isso para demonstrar um cenário angustiante, desolador, que a gente tinha na Alemanha, então aí, do entre guerras, né? A Alemanha muito pobre, com uma inflação extremamente galopante nesse momento aqui, né? E a arte tentando mostrar esse momento desolador, então aí, e angustiante, tá? Falou então o expressionismo, distorção, deformação, o exagero, então, das coisas da realidade, certo? Para a gente terminar, a nossa última questão trata do seguinte, né? De música aí, né? A gente viu um pouquinho a coisa de música, então o jazz é o assunto principal, então, aí da última questão. O enunciado diz para nós o seguinte: o jazz foi o primeiro estilo musical genuinamente estadunidense a ganhar destaque internacional. Criado no sul dos Estados Unidos, com forte tradição negra, logo se destacou no cenário musical local e mundial. Sendo assim, a principal característica do jazz se expressa. Perceba que essa daqui é uma que vai buscar o seu conhecimento do jazz, né? Ela não traz a resposta para nós dentro do próprio enunciado, como muitas vezes o Enem traz, né? O Enem, às vezes, é só uma pura e simples questão de interpretação do enunciado. Nesse caso aqui, a gente vai ter que lembrar, né, que as duas principais características do jazz estão ali na alternativa B. Você não pode, né, falar em jazz sem falar, né, da ideia do improviso. Até porque o jazz nasce já de uma maneira improvisada, ele já nasce de uma confluência, de uma junção de gêneros, né? Essencialmente negros, também com uma pequena contribuição branca, né? No sul dos Estados Unidos, e que aí juntos, então, vão originar na virada do século XIX para o século XX, isso que a gente chama de jazz, né? Então, o improviso é a palavra-chave. Falou em jazz, a primeira palavra que você tem que lembrar é improviso, ok? E também a questão do solo. Então, ao longo da história do jazz, né, é muito normal que uma banda, uma pequena orquestra se cale para que um instrumento sole, né? Ou seja, ele se destaque, então, ali, fazendo o seu showzinho particular. Então, quando falar em jazz, lembre-se disso, do solo e da improvisação, que são as duas coisas que estão ali na alternativa B, que é a correta nesse caso aqui, certo? E aí, como é que você foi? Espero que você tenha ido muito bem, tenha tido uma grande quantidade de acertos, né? E que você continue aí focado, né? Para que você realize um excelente Enem nesse ano e não esqueça, né? Então, das principais características sem as quais você não pode ir aí, né? Para fazer o Enem, especialmente nesse caso aqui da temática do Enem que a gente corrigiu, do simulado, a arte moderna, ok? Espero então que você tenha tido um bom simulado. Nos vemos aí numa próxima. Valeu, forte abraço.